Fala aí, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast, do programa Fala aí, e hoje nós estamos aqui com o Sérgio tão conhecido, né, aí na nossa igreja, na nossa comunidade. Você sabe que o Fala aí é um programa que busca inspirar, edificar a nossa vida, compartilhando princípios, boas práticas, experiências com pessoas, líderes da nossa igreja local. Dessa forma você pode ser abençoado, inspirado, edificado e conhecer um pouquinho mais do que a gente faz como igreja. E hoje nós vamos conversar sobre pessoas em situação de rua com o Sérgio. Sérgio, seja bem-vindo, conta um pouquinho para nós, dá uma saudação e conta um pouquinho para nós do seu testemunho, como você se envolveu com pessoas em situação de rua. Olá, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Pastor Paulo, obrigado pela oportunidade. Então, 10 anos atrás, Deus me deu um sonho, que eu tinha morrido, estava na glória com o Senhor, contando para outras pessoas a vida daqui, e eu acordei muito assustado com isso. E comecei a buscar o Senhor Jesus, para entender que sonho é esse, que se Ele queria me levar, o que estava acontecendo. E aí, durante algumas semanas, vamos dizer, Deus foi revelando o que Ele queria para mim. E até que um dia, o Senhor Jesus, domingo de manhã, se revelou a mim e falou: eu tenho um propósito para a sua vida. Eu quero que você trabalhe com pessoas em situação de rua, conserta a tua casa, algumas coisas da minha vida precisaram de conserto, e eu vou usar a minha igreja. A minha igreja tem psicólogo, tem médico, tem enfermeiro, tem cozinheiro, e é para você construir uma casa de recuperação. Você fala com o prefeito, com o bispo, com quem for necessário. E esse foi o chamado. Isso há 10 anos atrás Deus se revelou e mostrou isso para mim. O chamado é, bem dizer isso assim, resumidamente. Uma pergunta, olha que interessante, pessoal. Toda vez que eu ouço o chamado do Sérgio, algumas coisas me impactam. Você tinha algum contato com pessoas em situação de rua antes disso? Alguma coisa? Ou Deus te chamou para algo totalmente novo? Totalmente novo. Nunca tinha trabalhado com pessoas em situação de rua. E uma das coisas que aconteceu foi ele colocar uma pessoa em situação de rua na porta da nossa célula, pedindo comida e pedindo para ser internado. Ou seja, desde que começou, Deus já estava mostrando que não era serviço social, não era levar comida para as pessoas na rua. Era para ajudar eles, pregar o evangelho e levar para uma casa de recuperação para ser restaurado, ressocializado. Gente, olha que maravilhoso. Deus chamou o Sérgio de uma forma extraordinária, sobrenatural, para servi-lo numa área que eu imagino que você nunca pensou em servir. E há 10 anos, e uma das coisas que nos impressiona em pessoas que são chamadas por Deus é que quando Deus tem um chamado, Ele marca a nossa história, a gente consegue perseverar nisso. Então o Sérgio tem perseverado, porque a voz do Senhor é tão forte. Eu imagino que até hoje essa experiência deve estar muito latente no seu coração. É como se fosse ontem, assim, quando Deus realmente chama, a gente entende que tem um propósito nessa terra, E a gente tenta de todas as formas cumprir o chamado que Deus nos deu. Tem uma frase que diz assim, que quando a gente é chamado, não é a gente que vai atrás da vocação, ela que corre atrás da gente. E eu testemunho, que o Sérgio o tempo inteiro, essa vocação dele persegue ele. A hora que ele vê, ele está envolvido com isso. Aquela viagem a gente fez, né? Sim. Conta para nós um pouquinho, o que é uma pessoa em situação de rua, Sérgio? É uma pessoa que perdeu a noção familiar, Ela perdeu a família, ela perdeu os vínculos, ela perdeu muitas vezes trabalho e principalmente a dignidade, Ela está em situação de rua, ela envolve com droga e muitas das vezes são problemas familiares, são problemas financeiros, existe um trauma por trás. Você diz assim, a população acha que todos que estão em população de rua são bandidos, são pessoas que não prestam, E a gente enxerga essas pessoas todas necessitadas.
até essas pessoas que são, vamos dizer, criminosos ou bandidos, enfim, são pessoas que precisam de ajuda. Há uma solução que é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele veio para todos. Ele não fazia acepção de pessoas. Então, o nosso trabalho é levar Jesus para essas pessoas. Quem vai ser restaurado ou não é o trabalho do Espírito Santo. O nosso papel é levar Jesus a elas. Ok. E olha só, pessoal, é muito importante a gente entender. Uma vez eu aprendi o seguinte, que quando a gente conhece a história de alguém, a gente entende melhor essa pessoa. Então, para que você entenda o real motivo porque uma pessoa está em situação de rua, você tem que entender a história. A pessoa não chegou ali porque ela quis. Existe um motivo e existem muitas histórias. Tem uma história que te marcou muito ao longo desses anos? Várias, né? Vamos falar que tem várias histórias. Se o senhor permitir, eu queria falar duas. Pode contar. Uma é um rapaz que a gente encontrou totalmente machucado, com o rosto todo deformado, e nós acolhemos eles na Missão Vida, a parceria que a gente tem. E ele contou a história dele para a gente depois, assim, eu fiquei muito impactado. Por quê? Porque ele é uma das situações que a pessoa foi abandonada pelo mundo. Desde novo, creio que 10 anos, se não me engano, ele perdeu o pai, a mãe abandonou ele, o irmão abandonou ele não tinha ninguém na vida. Foi abandonado no mundo. E ele envolveu com droga, com bebida. Por quê? Pessoa na rua, sem ninguém, sem ter o que fazer, ela vai envolver com o quê? Com o que não presta, né? E a gente acolheu ele, deu oportunidade, né? Infelizmente, ele não aceitou a oportunidade, ficou uns 2 meses na casa, depois saiu, a gente buscou ele de novo, internou de novo, e ele saiu outra vez, e a gente foi visitar ele, ficou sabendo que ele tinha sofrido um acidente na medicina e ele estava vegetando. Ele sofreu uma pancada muito forte na cabeça e estava tipo em coma, estava bem sem noção do que estava acontecendo com a vida. Esse foi uma história muito forte, por causa da história por trás. Deus deu a oportunidade e ele não quis. E uma oportunidade, vamos dizer, de resultado muito forte foi do Éder, né? Que o Éder, a gente estava levando a palavra de Deus na rodoviária e fomos conversar com ele. Uma irmã do ministério pegou e falou: Sérgio, toma cuidado que ele está tentando suicidar. E naquele momento eu fui conversar com ele, ele saiu correndo. Eu puxei ele de volta, conversei com ele, falei de Jesus para ele, vi que ele já frequentou e tinha frequentado a igreja uma época, e ministrei para ele: você quer voltar para Jesus agora? Ele falou: eu quero. E nós ministramos ali, o Espírito Santo foi derramado sobre a vida dele, ele começou a orar em línguas, e ali Deus fez um processo maravilhoso na vida dele. Dobrou o joelho no chão, chorou, e ele foi para casa, cumpriu o processo, e até hoje ele é funcionário da Missão Vida. Então foi um milagre ali que Deus fez, assim, tremendo. Né? Além de outras que a gente tem, né? De pessoas restauradas, pessoas que estão aqui na igreja, que casaram, tem várias histórias, né? Mas essas duas marcaram muito. Serginho, muito bom ouvir essas histórias e saber que Deus transforma vidas, né? Deus tem o Salmo 103, diz que Deus tira a pessoa do meio do monturo, do meio do monte de lixo e o faz assentar ao lado dos príncipes do seu povo. Uma história de mudança de vida. Uma pergunta para você. A gente sabe que não é fácil trabalhar com esse público, nem todo mundo se envolve. A minha pergunta é: ao longo desses 10 anos, como você foi envolvendo pessoas, a igreja, na visão que Deus deu para você? Como você fez isso? É um trabalho de conscientização, na realidade, né? Não foi fácil. Quando a gente começou esse trabalho, trazer pessoas até para a igreja, né? Vinha pessoas em situação de rua na igreja, era um impacto muito grande. As pessoas assustavam, né? E criticavam o trabalho, não foi fácil. Né? Colocava dificuldades, falava: não, você fica trabalhando com essas pessoas, né?
perigoso, né? Com medo de trabalhar. Até que no primeiro dia não, foi 40 pessoas na rua. Uau. Né? O primeiro dia que a gente foi para a rua, 40 pessoas da igreja, é isso, vamos lá. Na época o pastor Vladimir falou assim, ó, não importa, né? E realmente depois foi diminuindo as pessoas, né? Que foi conhecendo mais, e a gente também foi conhecendo o trabalho, porque a gente nunca tinha trabalhado, né? Foi tudo experiência nova, mas foi um trabalho de conscientização e até hoje, né? A gente trabalha conscientizando as pessoas da importância que é uma vida para Deus. Deus falou no início comigo, que eu também tinha dificuldade, eu falava, Deus, esse trabalho é muito árduo, né? Você pega a pessoa, leva ela para casa de recuperação, ajuda ela, a gente já fez até tratamento dentário das pessoas, levava em médico, enfim, né? Tentando ajudar ao máximo, e ela vira as costas e vai embora. Uau. E aí Jesus falou para mim assim, eu vou te ensinar o valor de uma alma. E até hoje eu estou aprendendo esse valor de uma alma, né? Porque é muito importante para Deus, né? Então uma alma para Deus vale muito. Então a gente está aprendendo e a igreja tem, né, assimilado a ideia e comprado a ideia do projeto de entender a importância de vidas, né? Legal. E compartilha com a gente hoje o que o Ministério faz. Já já nós vamos falar sobre o ID Restaurando Vidas, mas pensando no processo de evangelismo, o que vocês fazem, como funciona hoje? Então, nós trabalhamos desde quando nós começamos, a gente faz evangelismo de rua uma vez no mês só. Tem gente que fala, não, mas só uma vez? Uma vez, né? O propósito que Deus colocou no nosso coração é esse. Se desse para fazer mais, a gente fazia. Mas por causa das casas, a gente tem que fazer esse trabalho no meio de semana, às 6h30 da manhã. Como que é feito? A gente faz, no início a gente levava cobertor, levava roupa, levava um monte de coisa, comida de tudo quanto é jeito, né, sopa. Mas o que a gente foi percebendo? Que isso é uma questão de conscientização que as pessoas têm que ter. Você dá alimento e roupa para as pessoas, dá dinheiro, você ajuda a sustentar ela a ficar na rua. E isso muitas pessoas de Uberlândia fazem pensando que estão ajudando, mas na realidade não estão. Você está ajudando ela a ficar na rua, se você fizer só isso. Então, hoje a gente leva somente um café com leite e tem vezes que um pãozinho. Mas a ideia nossa do café é para trazer ele, para conversar com ele, falar de Jesus. E aí, a hora que é feito esse trabalho, a gente oferece a oportunidade da casa de recuperação para ele ir para uma casa. Ele aceitando, a gente leva ele para a casa de recuperação. Ele fica lá 7 meses, né? A maioria das casas é 7 meses, a gente tem umas 3 casas que a gente trabalha. E aí, durante esse processo de 7 meses internado, a gente faz visitas. Hoje, nós temos um trabalho com a Missão Vida de discipulado toda quinta-feira, né? Tem uma equipe da igreja, se eu não me engano, são 8 pessoas envolvidas em discipular essas pessoas. Após feito esse discipulado, a gente tenta trazer elas para a igreja, né? Porque acaba o tratamento, para onde que elas vão? Você tenta trazer ela para a igreja. Se eles morarem em Uberlândia e ficarem aqui, você tenta arrumar emprego para ela, ressocializar ela, né? O caso que eu tinha falado no início de 2 pessoas, a gente fez isso, que é o Tiago e o Francisco, né? A gente ajudou a arrumar emprego, eles casaram na igreja, a gente ajudou a construir a casa do Francisco na época, a igreja mobilizou, ajudou a construir a casa deles. Então, não é somente você levar comida, é muito além disso, o trabalho é mais complexo, é mais amplo. Eu acho que é legal você falar isso, porque o que o Sérgio quis dizer, pessoal, é o seguinte, o foco não pode ser só o assistencialismo, atender uma necessidade. O que o ID se propõe é pensar a restauração da pessoa. Isso. Então, às vezes, você promove ali uma demanda pontual, mas o que vocês querem é realmente uma ressocialização, uma mudança de vida, e isso é muito importante, né? Agora, vamos falar um pouquinho, além do evangelismo, existe aí a construção do ID, Restaurando Vidas. Isso. Fala um pouquinho para nós o que é o ID Restaurando Vidas. Esse é um grande projeto que Deus nos deu, né? Quando Ele nos chamou, Ele falou para construir uma casa de recuperação, né?
E o ID Resgatando Vidas vem para isso, né? Há 4 anos atrás, nós começamos a sonhar com essa casa. E desde então nós conversamos com o pastor. Na realidade, o primeiro que eu conversei foi com o bispo, né? Porque foi o que Deus falou, fala com o bispo, com o prefeito. O primeiro que eu falei, eu não movo um pé, um braço, nada, se o bispo não autorizar a gente trabalhar, né? Porque pastores vão e vêm, e depois como que fica? Sim. E até uma questão de submissão, né? A questão pastoral, de quem está mais à frente, né? E depois, claro, que o pastor também apoiou, o pastor Cleiton na época, e aí o pastor Paulo chegou, que deu muito apoio. Então nós, nessa época, 4 anos atrás, nós começamos a sonhar e entramos com documentação, né, na prefeitura, solicitando uma área para a gente construir o ID. E depois de muitos documentos, né, a gente abriu uma filial da AMAS, né, hoje o ID é uma filial da AMAS, e nós abrimos o CNPJ, entramos com a documentação na prefeitura. Depois de 2 anos, Deus nos deu o presente, que é o terreno ali no Shopping Park, com 12.600 metros quadrados. E hoje nós estamos prestes a começar a construção do ID Resgatando Vidas. Olha só que legal, pessoal. O ID, ao longo desses 10 anos, ele vem fazendo o evangelismo de rua, pegando as pessoas e oferecendo a elas a oportunidade de um processo de restauração a partir de organizações parceiras. E agora Deus nos deu o privilégio de ter o nosso próprio lugar, e é disso que nós estamos falando. Então esse lugar, se eu não me engano, são 40 vagas. 48 vagas. 48 vagas para pessoas que vão ali durante um tempo poder passar por ali. A hora que uma sair, for restaurada, pode vir outra. Então vai ser uma bênção. Uma pergunta, para a gente caminhar aqui para o final, como que as pessoas da nossa igreja ou os conhecidos, aonde chegar essa conversa, como que eles podem ajudar o ID, tanto o evangelismo quanto o ID Restaurando Vidas? O evangelismo, né, nós temos também o trabalho de entrega de cestas, né, que a gente não comentou, mas também entrega cestas. A gente tem um trabalho na igreja de recolher essas cestas no 3º domingo. Ela pode participar do projeto com a gente, né? Se ela quiser, né? Quem mora aqui em Uberlândia quiser, a gente não tem muita restrição. Se a pessoa estiver firme com Jesus, o pastor dela autorizando, a gente não restringe ninguém. Então ela pode participar com a gente do evangelismo, do discipulado, né? Nos ajudar nesse projeto. O ID Abrigo, né? Nós temos o Instagram nosso, que quem quiser nos seguir, lá tem todas as informações, que é o id.2014. Então lá tem todas as informações de ajuda, né? É um ponto forte, porque a gente tem a plataforma da igreja também, que é o aplicativo, né? Lá no aplicativo tem a parte de assinatura, que a pessoa pode entrar e doar mensal. Ela pode colocar o cartão de crédito dela, eu quero doar 50, 100, 200, e aí, né, fica automático no cartão mensal. Tem o CNPJ, que é o Pix nosso, né? Então são essas formas, né? E também empresas, quem tiver empresas, políticos, né? Ministério Público, a gente está atrás de várias formas de trazer parceiros para o projeto, que é um projeto, muitas vezes as pessoas acham caro, né? Mas até querer abrir um parênteses, porque 12.600 metros quadrados, o projeto hoje a gente está falando em torno de 7 e 8 milhões. Mas Deus falou para mim uma vez sobre isso, que o custo de uma vida é 50 milhões. Uma vida, desde quando ela nasce até quando ela morre, é em torno de 50 milhões de reais. Deus falou para mim assim, o projeto é caro? Não é caro, é muito barato. Deus falou, nossa visão é muito limitada. Nós achamos as coisas difíceis, Deus acha muito simples. Para Deus é coisa mais simples esse projeto, apesar de ser amplo, mas para Deus não há nada impossível, né? Então ele dá-nos uma visão além da nossa, ele mostra uma realidade além da nossa, para a gente entender os propósitos deles. Tá certo. Gente, você pode ajudar orando, contribuindo, se envolvendo, indo.
Esse é um trabalho maravilhoso, é um braço da igreja que alcança um público muito especial e amado pelo Senhor. Então, Sérgio, você quer deixar uma palavra para quem nos assiste? Então, eu quero agradecer, né, todos que estão nos vendo, nos ouvindo, e contar com o apoio de vocês e falar que Jesus ama todos, né? Muitas vezes nós temos dificuldade com esse tipo de pessoa, né? Pessoa em situação de rua, mas eu queria que você olhasse de uma forma diferente para essas pessoas. Claro que a gente tem que ter cuidado, né? Muitas vezes também não pode ser inocente, né? De abordar uma pessoa em situação de rua de qualquer forma ali sozinho, uma mulher abordar um homem na rua, não. Tem que tomar cuidado, sim. Mas olhe para eles com amor e com compaixão, né? Não com julgamento. As pessoas precisam de Jesus, assim como todas as pessoas que estão no mundo são pecadores como nós somos e precisam de Jesus para ser restaurado. Amém. E esse é o propósito nosso, resgatar vidas, restaurar vidas. Amém. Pessoal, ele já deu uma deixa, nós vamos gravar um episódio com evangelistas aqui, vai ser muito especial a respeito. Meu irmão, obrigado por ter vindo, até a próxima. E eu que agradeço. Até a próxima, pessoal.